Um assunto sério abordado de forma lúdica é o que o leitor encontra no livro infantil A Transformação da Flor, publicado pela editora Mente Aberta. A obra fala da dor e do sofrimento causado como consequência e também das formas de superação e de viver com mais qualidade de vida. Quem conta um pouco mais dessa história pra gente é a autora do livro, a escritora e médica anestesiologista Anita Rocha, nossa convidada aqui no Issa Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, doutora Anita. Bom dia a todos, Jefferson, Fernando, a todos os ouvintes da Tarde FM e do programa Issa Bahia. É um prazer estar aqui. Muito obrigado, prazer todo nosso também. O livro vai ser lançado agora no Dia Nacional do Livro, não é? Dia 29 de outubro, no Itaigara Memorial, faz parte das celebrações do mês das crianças. Agora, qual foi a motivação para escrever esse livro? É a sua primeira obra literária, não é isso? Isso, na verdade eu estava na praia com meu filho conversando a respeito da vida, né? E ele me fez uma provocação, me perguntando qual era o meu projeto de vida. E aí, refletindo sobre essa provocação, eu verifiquei que tinham 3 coisas que para mim eram muito importantes, que era estar próximo das crianças, trabalhar a medicina e trabalhar a educação. E aí, juntando esses 3 elementos, eu resolvi escrever o livro para que dessa forma eu pudesse estar conversando com as crianças e até mesmo com alguns adultos de forma mais lúdica sobre a dor, sobre o sofrimento, mas acima de tudo sobre a possibilidade de superar todos esses elementos, né? E abordando um tema com o qual a senhora, imagino eu, tem muita intimidade, não é? A questão da dor. A senhora trabalhando como anestesiologista, é de fato um tema que merece uma abordagem especial? As pessoas, em geral, têm dificuldade para lidar com a dor? Qual é a avaliação que a senhora faz? Isso, na verdade eu sou anestesiologista com especialização em clínica da dor. Então eu tenho uma oportunidade, em função dessa formação, de estar próxima de pessoas tanto que são portadores de dor aguda, como de pessoas que são portadoras de dor crônica, né? Que é algo que é muito prevalente em toda a população, que normalmente está associada a muito sofrimento. Exatamente em função dessa minha vivência, o que eu pude observar é que o sofrimento, ele pode ser maior ou menor, a depender de como o paciente, de como o indivíduo vive em si essa experiência. Então, assim, às vezes o indivíduo, ele adota comportamentos que fortalecem a dor, em detrimento de outros pacientes ou em comparação com outros pacientes que adotam comportamentos assim, mais proativos, se tornam mais participativos no seu tratamento, buscam estratégias de prevenir o surgimento da dor. E isso faz total diferença na sua evolução. Essa ludicidade que a senhora busca através do livro é uma tentativa de fazer com que o público infanto-juvenil acabe lidando de uma maneira mais preparada quando houver um caso de dor? Isso, eu na verdade, assim, eu gosto muito de trabalhar com crianças, porque a criança, ela observa a vida de uma forma diferente. Então, todas as experiências, assim, que a criança vivencia, em geral, elas são vistas de forma mais leve quando comparada com o adulto, né? A criança também, ela absorve muito tudo aquilo que está ao seu redor. Então, é através da experiência do outro, é através da arte, é através da educação, que ela começa a formar a sua personalidade e o seu comportamento que ela vai desenvolver enquanto adulto. Então, eu acredito que se a gente puder conversar com a criança de forma mais direta, sem que isso seja um peso para ela, eu acho que a gente vai contribuir para que ela tenha mais facilidade de lidar com as dificuldades da vida, inclusive com a dor. Um outro elemento também que contribuiu para que eu pensasse em escrever esse livro é porque eu acho que a criança também ela é um instrumento de educação da família, de educação daquelas pessoas que já adultas convivem com ela no dia a dia. Então, quantas vezes a criança nos provoca
na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas atividades, acerca de determinados temas que são polêmicos. E essa provocação, na grande maioria das vezes, é trazida de uma forma inocente e ouvida com mais facilidade pelas pessoas que a amam. Então, eu achei que trabalhando com a criança, você pode não só alcançar a população infantil, contribuindo de alguma maneira para que ela se torne um adulto mais voltado para a questão da importância do cuidado, para a importância do acolhimento, como também trabalhando com a criança, você pode trazer essa leveza da criança para o dia a dia, contribuindo para o controle da dor e para o controle do sofrimento. Então, daí surgiu esse projeto, que eu acho que é algo muito maior, né? Através da ludicidade, através dessa interação com o mundo infantil, a gente vai poder, na verdade, estar dialogando não só com a criança, mas também com o adulto, de uma forma mais leve, de uma forma mais direta. Contando um pouco como é o livro em si, sem dar spoiler do final, a obra, ela trabalha essa questão da dor de que forma? Na verdade, a gente tem como protagonista principal do livro uma lagartinha que se chama Flor. Flor era uma lagartinha muito leve, muito feliz, e em um determinado momento ela sofre um acidente. E esse acidente implica em muito sofrimento para ela, não só porque ela tem dor por conta dos ferimentos, mas porque ela perde algumas patinhas e isso a faz se sentir diferente das outras lagartas. E só faz, inclusive, questionar se ela é capaz de alcançar o seu maior sonho, que é se tornar borboleta. Então, a partir dessa vivência, Flor olha de uma forma mais direta para o seu interior e não só para o seu interior, ela olha para o mundo ao seu redor e verifica que outras lagartinhas, inclusive lagartinhas que têm limitações como a que ela estava vivenciando naquele momento, eram capazes de ser felizes e de construir uma vida bem bacana. Então, assim, uma vida de superação. E a partir daí ela resgata, ela traz para a sua vivência no dia a dia a sua família e alguns amigos que contribuem de uma forma direta para que ela construa um novo mundo, para que ela veja o mundo de forma diferente. Não só ela, mas também todos aqueles que estão envolvidos nesse projeto. Olha que legal. Doutora Anita, tem como a gente mensurar a dor, definir o tamanho da dor, sabendo que é uma experiência muitas vezes descrita em termos de características sensoriais, motivacionais, e que muitas vezes provoca sequelas emocionais também, não? Isso, na verdade, assim, a dor, ela é algo muito abrangente. Na verdade, a dor, ela envolve não só sintomas físicos, mas envolve também sintomas psíquicos, envolve elementos, inclusive sociais, elementos financeiros. Eu acho que quando a gente olha para a dor, a gente não deve olhar para a dor apenas como um ferimento, a gente deve olhar para a dor total, olhar para o ferimento, olhar para o paciente e todas as implicações que essa dor tem na vida do paciente, de todas aquelas pessoas que o amam e que o cercam e que convivem com ele, né? A mensuração da dor, ela se torna difícil exatamente por isso, porque a gente observa que a dor, ela é muito individualizada e ela é vivenciada por cada indivíduo de uma maneira diferente, né? Mas, assim, é importante também a gente observar que existem escalas, existem questionários que podem permitir que a gente compreenda todo esse universo da dor que o paciente está vivenciando e mais que a gente consiga verificar qual é realmente a intensidade dessa dor para o paciente, né? E que, assim, eu acho que esse olhar é bem bacana porque ele nos aproxima mais do paciente. Exatamente por a dor ser algo subjetivo, é fundamental que a gente acredite na informação que
que o paciente está nos trazendo. Ninguém vai dizer que tem dor sem ter dor, né? Ninguém vai dizer que tem uma dor forte sem que essa dor realmente tenha essa intensidade, né? Então, o principal princípio do tratamento da dor é a gente realmente acreditar naquilo que o paciente está nos trazendo como informação, né? E assim, a gente só vai conseguir trabalhar com a dor de uma forma global e ser realmente efetivo no tratamento dessa dor se a gente trabalhar de maneira multiprofissional. E isso é bem bacana que a gente também aborda esse aspecto no livro, né? A importância de a gente trabalhar em equipe no cuidado com o paciente. Então, assim, eu acho que é exatamente esse trabalho diferenciado que vai poder modificar ou contribuir para a modificação da evolução do paciente, vai contribuir para que ele realmente consiga minimizar a sua dor, para que ele consiga tratar a sua dor de forma efetiva. A senhora falou que uma questão médica é acreditar que o paciente está apresentando a dor, já que ninguém vai inventar uma dor. Por isso é tão importante que o entorno também entenda que essa dor existe e que é preciso apoio para tratar dessa dor? Com certeza. Eu tenho uma paciente que me trouxe uma definição assim, que eu achei bastante interessante. Ela disse para mim, doutora Anita, ela é profissional da área de saúde e trabalha com paciente queimado, né? Então ela disse assim, eu gostaria que a dor fosse igual a uma queimadura, que as pessoas olhassem para o paciente, olhassem para o indivíduo e vissem o quanto a dor está impactando de forma negativa na sua vida, né? Assim como a gente pode ver uma lesão, assim como a gente pode ver uma queimadura, né? Por que ela trouxe esse comentário? Por que ela trouxe esse olhar? Porque ela sofria muito com a incompreensão dos seus familiares em relação à dor dela. Ela dizia que tinha dor, mas ela não se sentia acolhida pela família, ela não se sentia acolhida pelos profissionais que trabalhavam com ela, no que diz respeito a acreditar realmente no sofrimento que ela estava vivenciando. Então, assim, é importante que a gente converse com o paciente que tem dor, que a gente o escute na sua totalidade. Só dessa forma a gente realmente vai poder contribuir para a sua melhora. E assim, é importante que esse olhar não seja apenas da equipe de saúde, mas que seja também da sua família, que seja dos seus amigos, porque isso vai contribuir realmente para diminuir o sofrimento do paciente no seu dia a dia, né? Ele se sentir compreendido, ele se sentir acolhido, acho que esse sentimento, eu acho que vai ser determinante na sua recuperação. A senhora falou da importância de uma abordagem multiprofissional, não é? Para lidar com a dor. Que áreas da saúde seriam essas e que poderiam ser procuradas, não é? Pelo paciente que, por exemplo, sofre de uma dor crônica? Normalmente o paciente, quando tem dor, ele procura inicialmente o médico, né? Mas a gente sabe que é importante que esse médico ele esteja engajado dentro de uma equipe de assistência multiprofissional, que deve ser composta por psicólogos, por médicos de diferentes especialidades, por exemplo, pela equipe de psiquiatria, de neurologia, de ortopedia, reumatologia, dependendo do que o paciente esteja apresentando. É fundamental que esse paciente seja orientado e acompanhado por uma equipe de fisioterapia, por uma equipe de terapia ocupacional, que vai ser um profissional que vai contribuir na reinserção do paciente nas atividades não só pessoais, como também profissionais. É importante que esse paciente tenha uma orientação, inclusive, em relação à sua alimentação. A gente sabe que o sobrepeso é um dos fatores que está envolvido com uma evolução desfavorável de dor de algumas etiologias, e além disso também a gente observa que existem alguns alimentos que tenham uma ação anti-inflamatória e que poderiam estar contribuindo para o controle desses sintomas, né? Doutora, a gente precisa, na verdade, trabalhar verdadeiramente de forma multiprofissional. O que significa isso? O paciente não deve procurar o médico em uma instituição, o nutricionista em outra instituição. Na verdade, o que a gente orienta é que esse paciente ele busque uma equipe que verdadeiramente trabalhe de forma integrada,
que essa equipe troque, que essa equipe discuta o caso daquele paciente de forma individualizada, porque cada paciente é um paciente diferente, cada paciente vivencia a sua dor de uma forma diferente, e isso precisa ser olhado também de uma maneira diferente, né? Para que a gente possa realmente traçar um tratamento que atenda à real necessidade daquele paciente. Que legal, muito bom, muito obrigado. A gente está conversando aqui com a escritora e médica anestesiologista Anita Rocha. Está para lançar esse livro agora, um livro infantil, o livro A Transformação de Flor, que vai ser agora no dia 29 de outubro, Dia Nacional do Livro, durante dia de autógrafos lá no Itaigara Memorial. Vai ser de forma presencial, né, doutora Anita? Isso, na verdade nós optamos por abrir esse espaço para que a gente possa ter contato com alguns pacientes e com todos aqueles que têm interesse em discutir a questão da dor e a questão do sofrimento de uma forma mais direta, né? Então a gente vai estar doando o livro de maneira presencial no Itaigara Memorial no dia 29, agora do mês de outubro, como você falou, no horário de 9 às 11 da manhã e de 14 às 16, durante o período da tarde. Mas é importante também a gente dizer que a gente vai estar disponibilizando esse livro nas redes sociais, tanto do Itaigara Memorial, como na minha rede social, que é a doutora Anita Rocha, quanto nas redes sociais da nossa editora, que é a Mente Aberta, né? O objetivo, na verdade, do lançamento desse livro é que a gente alcance o maior número de pessoas possíveis, né? Exatamente porque esse mês é um mês especial, não apenas porque é o mês da criança, mas porque também é um mês em que a gente sinaliza a importância do tratamento da dor, que a gente sinaliza a importância, inclusive, do cuidados paliativos. Então, é um mês que reúne várias datas importantes e que nos mostram o quanto é fundamental a gente cuidar do paciente, cuidar do indivíduo desde o período da infância e nos momentos em que ele apresenta-se fragilizado, seja pela questão da sua própria doença ou pela doença das pessoas que ele ama. Parabéns pela iniciativa, parabéns pela obra. Médica anestesiologista Anita Rocha conosco aqui no Issa Bahia. Muito obrigado também pela sua disponibilidade. Um bom dia e até uma próxima. Um bom dia a todos, viu? Obrigada. E essa conversa, você sabe, vai estar disponível também logo mais na íntegra nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. Agora 7h45 na tarde fim.